Vamos lá para mais um vídeo sobre esse assunto. Timidez é algo que já me acompanhou por muitos anos da minha vida. Eu era simplesmente paralisada. Se eu ia apresentar um trabalho, se eu ia fazer alguma apresentação, eu já tive experiências horríveis que marcaram a minha mente, que ficaram no meu inconsciente, na minha mente por muitos anos, e isso me paralisou. Por que eu era assim? Porque eu tinha timidez. Talvez você se identifique com esse vídeo. Eu nasci em um lar desestruturado, então isso me gerou muitas inseguranças. Eu era menina muito medrosa. Cresci sem meu pai, perdi meu pai muito cedo, e logo um tempo depois eu me separei da minha mãe. Eu fui morar com os meus avós, e aquilo me trouxe ali uma insegurança, uma instabilidade assim emocional, uma instabilidade dentro de mim que me gerou inseguranças. Eu era uma menina muito insegura, eu não tinha facilidade de me expressar. Eu lembro que na escola, a primeira experiência que nunca esqueci, quando eu era criança, eu ainda morava com a minha mãe. Eu me lembro que eu fui fazer uma apresentação no Dia das Mães. Nessa apresentação, eu sabia de tudo. Eu sabia do poema que eu deveria dizer. Eu simplesmente paralisei no meio do pátio. Tinha um pátio assim. E eu simplesmente paralisei. Era só um poema de poucas frases. Mas eu simplesmente paralisei ali com o microfone. Eu fiquei lá, cri, cri, cri. E aí a Pro ficava lá tentando me ajudar, né? Eu tinha ensaiado, eu tinha falado com a professora antes. A professora pediu, antes de eu entrar, ela: diga, Sueli, como é o poema? E eu fui e disse, e era bem curto. Eu simplesmente ali, ó, eu paralisei, cri, 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 com o microfone na mão. Eu fiquei lá a apresentação toda, e todas as pessoas, as mães, as crianças, todas olhando pra mim assim, ó, aquele silêncio mortal, aquele silêncio assim. E eu nunca esqueci dessa experiência. Saí daquilo, a professora teve que me tirar assim, a professora teve que me tirar porque eu simplesmente travei, eu fiquei lá travada. E como eu não cresci com meu pai, eu perdi meu pai com 2 anos de idade. Então eu acho que internamente, dentro de mim, gerou uma insegurança, porque não tinha segurança, não tinha proteção do pai. Então, segundo a ciência, é importante o pai e a mãe estar presente para o filho se desenvolver até se um adulto mais corajoso, um adulto mais expressivo. Então isso forma lá atrás, quando você é criança, você é formado, você vai sendo moldado pelo meio. E eu fui sendo moldado em algumas coisas de forma negativa, né? Aí isso foi umas coisas que me fez eu, já desde criança, já ter aquela insegurança, aquilo bem acuadinho ali. Aí fui crescendo e ao passar do tempo acabei me separando da minha mãe. Fui morar com os meus avós, com os meus irmãos. E ali foi também só contribuindo para que eu ficasse mais insegura, mas porque eu tinha um lar muito seguro. Eu tive um bom relacionamento com a minha avó, mas os pais sempre eram os pais. Pais é sempre pais. Eles têm uma importância muito grande. Não é à toa que Deus nos deixou um pai e uma mãe, porque sabia a importância na vida de um filho, os pais. E isso pode gerar falta, a ausência pode ter consequências, e teve na minha vida. E assim eu cresci, aí depois entrei na juventude, na fase de jovem, fui apresentar um trabalho. Eu sabia de todo o trabalho, eu sabia de tudo, eu estudei. Eu lembro, fui apresentar o meu TCC, fui apresentar o meu TCC quando eu já estava na fase jovem. Meu Deus, foi uma tragédia. Eu sabia de tudo, eu tinha estudado, eu tinha decorado, eu tinha falado sozinha assim, decorando a minha fala, mas na hora parece que a minha voz ficou na garganta, sabe? A voz ficou na garganta e ela não saía para fora. Eu simplesmente paralisei. E eu cresci dessa forma. Tudo que era para apresentar na frente das pessoas, que tinha que me comunicar, onde eu estava sendo avaliada, onde pessoas estavam me vendo, eu simplesmente paralisava.
Então aquilo era uma timidez gerada por as consequências do passado, porque não vem de Deus, não vem. Aí, tempo depois, anos depois, eu conheço Jesus. Foi 8 anos atrás. Aí daí que o negócio começou a mudar. Glória a Deus, Deus seja louvado, porque o Senhor lançou fora todo medo. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Eu já não sou mais escrava do medo. Não sou mais. Oh, aleluia, Jesus, você pode... Chega, me empolgo com isso, me empolgo, porque só quem passou por isso, quanto é sofredor, quanto é angustiante você ser envergonhado, você passa vergonha, mexe com as suas emoções. Nós não nascemos para isso. Deus não nos criou para ser paralisado diante das coisas, diante das pessoas, não. Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Nós somos a imagem de Deus. Então nós somos criados para ser pessoas desenvoltas, pessoas que sabem se comunicar. Deus não criou pessoas para paralisar. Isso vem do maligno. Espíritos malignos que agem através das coisas ruins que aconteceram nas nossas vidas. Então ele age para nos paralisar. Isso vem do maligno. Tudo que é destruidor, o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Tudo que é para destruição vem do maligno, como diz na palavra. Então se ele veio para isso, então essas coisas vêm tudo dele. O Senhor começou a mudar a minha história quando Jesus entrou na minha vida. Eu lembro que quando a primeira vez que eu peguei o microfone, meu Deus, eu fico assim demais. Quando eu peguei um microfone pela primeira vez, eu não sei porque eu aceitei, mas eu aceitei impulsionada pelo Senhor, porque o Senhor queria mostrar que ali Ele agora governava na minha vida. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Oh, aleluias. De repente eu peguei o microfone. Eu comecei a falei. Eu disse, meu Deus, quando eu não me reconheci, as palavras bu da minha boca, as palavras saíam, eu consegui falar, eu consegui me comunicar. Antes eu não conseguia, meus irmãos. Eu simplesmente paralisava, como eu disse. E eu comecei a fluir as palavras da minha boca. E eu, a partir daquela experiência, da primeira experiência que eu tive, eu disse, algo mudou. Realmente. Porque assim, eu era muito novinha, assim, de experiência de conhecer, assim, o poder de Deus, o agir de Deus na nossa vida. Então ali eu entendi que não. Deus age. Deus está fluindo através de mim. Porque eu jamais conseguiria fazer isso se eu não tivesse a presença do Senhor. Porque eu estava diante da igreja, diante das pessoas. Era uma igreja pequena, mas podia ser 1, 2, 3. Quantas pessoas tivesse, pode estar me avaliando, estar ali me olhando para mim, eu já me bloqueava. A velha criatura se bloqueava. Mas veio Jesus. Eu até separei uma passagem aqui, ó, que fala assim, quando a presença do Senhor, quando o Espírito de Deus vem habitar na nossa vida. Porque quando nós aceitamos Jesus, nós ganhamos o presente, o privilégio da presença do Espírito na nossa vida. Fui batizada, eu já era batizada no Espírito, e ali o negócio começou a mudar. Em Atos, teve um momento onde os discípulos oraram por coragem. No capítulo 4, a partir do 23, só para resumir, vocês lembram do caso da Porta Formosa, do aleijado que foi curado? Aí depois que ele foi curado, chamou a atenção das pessoas e Pedro foi parar diante do conselho, diante dos fariseus, Pedro e João. E naquele momento ali, os fariseus advertiram eles para eles não ensinarem no nome de Jesus, não falarem desse nome, e eles fizeram ameaças para que eles parassem de pregar sobre a palavra de Deus. Depois que libertaram eles foram contar aos outros discípulos. E ali, depois que eles contaram aos discípulos, eles foram orar a Deus pedindo coragem para continuar pregando
a palavra porque eles foram ameaçados, né? E eles estavam meio que temerosos pelo que aconteceu. E eles oram por coragem e olha só o que acontece. Depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregaram corajosamente a palavra de Deus. Olha só, depois que eles foram cheios, é esse ponto que eu quero chegar aqui. Depois que eles foram cheios do Espírito Santo, eles não precisavam de coragem, eles precisavam do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia! Era aí, é isso que nós precisamos. E eles pregaram corajosamente a palavra de Deus. Então o que eu quero dizer é isso. Depois que o Espírito Santo vem sobre eles, depois que a presença do Senhor habita em nós, ele, dissipa o medo e a coragem. Eles corajosamente pregaram, não pediram mais coragem não. O Espírito Santo é que dá coragem. Oh, aleluia! E assim aconteceu. E na minha vida, as minhas experiências, o Espírito Santo agindo, me dando coragem, me dando ousadia. Quando o inimigo tenta me lembrar do passado, às vezes eu fico assim, ai meu Deus, porque hoje o Senhor tem me usado na área da comunicação, tem usado na igreja, tenho feito parte do Ministério de Louvor, que o Senhor disse que eu também tenho um chamado para louvor, para a palavra. Aí eu, Jesus, tudo para a área do microfone. Jesus, eu já me achei improvável. É porque eu não vou contar aqui toda a história. Mas eu sempre digo sim para o Senhor. Por mais que venha aquele frio na barriga, mas quando eu estou lá, quando eu estou no altar, eu simplesmente parece que não é mais Sueli. Eu conheci a velha criatura e sei a dificuldade que eu tinha no passado. E quando essas experiências que o Senhor me deu para eu conhecer, para eu experimentar do poder de Deus, experimentar da coragem do Senhor que vem através do Senhor, através da presença dele, e eu tenho presenciado esse poder de Deus, essa coragem que hoje eu tenho, que eu tenho desde que Jesus veio sobre a minha vida. Mas isso foi um processo. No início, o inimigo tentando me enganar, me lembrando do passado, me lembrando da velha criatura, mas a velha criatura já morreu, já não vive eu, mas Cristo vive em mim. E eu simplesmente dizia sim para o Senhor, sim para a vontade dele, sim para o propósito que o Senhor tinha para minha vida. Por mais que eu, no momento, às vezes, meio que duvidar, Senhor, será que isso eu vou paralisar no meio? Foi um processo para o Senhor me curar e entender que eu já não era mais eu. Porque no início eu dizia, jamais eu ia conseguir subir no altar para ministrar a palavra do Senhor, para ministrar louvor. Eu jamais acharia que eu conseguiria pegar no microfone. Mas o Senhor me trouxe a verdade, oh aleluia. E eu descobri a verdade e caminho nessa verdade hoje. Eu já caminho, já sei, e todas as vezes que o Senhor me chama, eis-me aqui, caminhando, porque eu sei que eu já não estou só. Por onde eu for, a presença do Senhor estará comigo. E hoje eu sou corajosa. Oh, aleluia. Chego falando de boca cheia, corajosa, forte, corajosa. Aleluia. Isso é libertador, meus irmãos. Só quem passou pela prisão do medo sabe o que é isso. Meu Deus, Jesus é demais. Jesus é maravilhoso. Jesus é glorioso. Jesus me libertou do cativeiro de Satanás. É terrível, meu irmão. Terrível você viver com medo. Terrível você viver inseguro, gerado pelo inimigo, tentando nos deixar presos numa gaiola espiritual. Mas Jesus é aquele que liberta o cativo do cativeiro, e assim ele fez na minha vida, e eu glorifico e exalto o nome do meu Senhor. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. Então é isso. Se essa mensagem fez sentido para você, dê o like, curta, porque essa mensagem ela vai se espalhar
e vai para as pessoas que precisam ouvir. Porque quando a gente curte, o YouTube entende que essa mensagem é relevante. Curta, se inscreva para você acompanhar os novos vídeos quando eu postar aqui. Amém? Amém? Então é isso. Até a próxima, se assim o nosso amado Senhor nos permitir. Amém?